Brasil, São Paulo, mundo inteiro, que Deus nos abençoe a todos. Estamos de volta com o poder sobrenatural da fé e falar do domingo próximo vai ser especial em todas as igrejas mundial do poder de Deus, em todos os estados, no mundo inteiro, na África, Angola, Moçambique, África do Sul, Portugal, enfim, na América do Sul, na Ásia, Japão, né? Deus, ele tem aberto portas extraordinárias na vida do povo dele. Deus tem feito maravilhas, tem curado o seu povo, tem prosperado o seu povo. Só que Deus nos deu uma nova visão, uma visão maior, né? Você sabe que biologicamente, quanto mais os anos passam, o tempo passa, mais curta fica a visão, tá? Biologicamente. Isso é natural, aliás, é bíblico. Isaac, quando chegou na sua velhice, ele quase não enxergava, né? Paulo, enfim. Então, no campo biológico, a visão ela encurta com a experiência, com o decorrer do tempo. Espiritualmente falando, é o contrário, né? Vai na contramão. A visão aumenta na medida em que o tempo passa, em que você pega mais experiência, você se aflige também nessa estrada, nessa caminhada e vence, né, os obstáculos. Então Deus ele vai ampliando a nossa visão, até porque há que se ter um preparo, uma estrutura, tá? E é no tempo certo. Quanto mais o tempo passa, quanto mais a igreja amadurece, o ministério amadurece, maior fica a nossa visão. E nós estamos enxergando hoje muito mais longe do que enxergávamos antes, no começo da obra. Isso ocorre conosco, né, comigo, com a bispa, com os bispos, com as pastoras, com os pastores, os missionários, os obreiros. Aliás, até os membros da igreja. Eu diria que hoje a visão dos membros da igreja, frequentadores, é a visão nossa de pastor de 30 anos atrás. Então, Deus ele tem nos mostrado coisas assim grandiosas. Esses dias eu meditava lá naquela passagem, quando Josué, na sua simplicidade e na sua pequenez, né, porque Josué era servo de Moisés, ele mandou o sol parar e a lua. E ocorreu, porque quem rege tudo é Deus. E quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, ora, Deus ele faz parar tudo. Ou recomeçar, ou caminhar. De acordo com o propósito da oração. Se a oração for para parar, ele para. Se for para começar ou para recomeçar, ele recomeça. E eu estou com a Bíblia aberta no livro dos Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7. No versículo 11, diz assim: a aliança do Senhor com Salomão. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Que coisa extraordinária, né? Imagina se Deus, na sua grandeza, na sua majestade, deveria se preocupar comigo, que sou tão insignificante, ou com você, ou conosco.
Deus precisa de nós para quê? O que eu e você poderíamos acrescentar nas coisas de Deus, na obra de Deus? Nada, absolutamente nada. Nós vivemos do favor, das misericórdias de Deus. E quando Salomão ele agrada a Deus na reedificação do templo, na reconstrução do templo e também do sacrifício que ele oferece ao Senhor, a Bíblia diz que ele efetuou com sucesso a construção, né, do templo e do palácio. E tudo que ele tentou fazer, tudo que ele se propôs a fazer, a Bíblia diz, prosperamente o efetuou. Quer dizer, ele realizou com muito sucesso aquilo que empreendeu. Por quê? Porque ele estava na sombra do Onipotente, ele estava na presença de Deus. Ele era um homem de oração. E quando ele orava, Deus aparece de noite. Versículo 12, de noite apareceu o Senhor a Salomão. E aí Deus diz assim, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Agora é interessante que ele diz assim, ouvi a sua oração. A ação de Deus na minha vida, na sua vida, a manifestação de Deus, depende basicamente da oração. Seria mais ou menos como você ter que dar o primeiro passo para Deus caminhar por você, andar por você. Você não precisa andar toda a estrada, toda a jornada, toda a caminhada. Você dá o primeiro passo e Deus anda por você. Deus caminha por você. Se você não orar, Deus não vai se manifestar na sua vida, nos seus projetos, nos seus caminhos. Mas eu não sei orar. Ninguém sabe orar. Ninguém sabe. E a oração que toca a Deus não é a oração repetitiva, não é a oração de cartilha, de folheto, de apostila, de livro. Não tem nada a ver, isso é reza. Isso é reza. A oração que toca o coração de Deus é aquilo que sai da sua alma. Vou dar um exemplo, uma pessoa aflita. Eu me lembro que eu e a bispa estávamos num carro na 23 de maio, um pouco antes da 23, na Washington Luiz, e o carro capotou. Estava chuvoso, alguém bateu no nosso carro e ele capotou. Eu não ia dobrar os joelhos, subir o monte para pedir para Deus me livrar. Como é que eu ia fazer isso? Na verdade, o carro estava rodando comigo. Quando o carro deu a primeira volta, eu gritei, Jesus, tem misericórdia. Foi tudo que eu consegui. E o carro parou, nem a bispa, nem eu, nem o moço que estava conosco, na verdade, o obreiro, ele sofreu um arranhãozinho só na perna. Eu e ela nada sofremos, só o nariz dela que ficou quase igual ao meu, assim, um pouquinho, mas aí é bom que ficou, né, parecido, mas que o dela é mais filadinho direitinho. Mas nada aconteceu e saímos dali e quando chegou o socorro, o resgate, as pessoas questionavam, né? Não sabia que a gente estava lá dentro. Vem cá, vocês viram tirar os corpos aí? Morreu, o estrago foi grande. Eu vi os corpos saindo. E vem cá, mas como é que foi? Eu falei, não, foi eu saí, acabou. Não, você não estava aí, não. Estava aí dentro. E a oração foi ouvida e durou, acho que talvez uns 3 segundos. Jesus, tem misericórdia. Se marcou aí, não, foi só isso. Então foi a oração que tocou o coração de Deus. E eu não sei se você já percebeu, eu e você precisamos de tempo quando somos solicitados por alguma coisa, de um preparo, de avaliar a situação. Na maioria das vezes nem podemos ajudar. Só que Deus não. Quando Pedro afunda lá naquele mar, que ele repara na força do vento, tem uma expressão lá que diz assim, ele gritou, Senhor, salva-me. Olha só, acho que menor do que a minha ainda, a oração. E a Bíblia diz assim, prontamente. Esse prontamente sugere que full time, o tempo inteiro, Jesus está ali, de alguma forma, representado por um anjo, para socorrer-nos, para atender-nos, se por acaso
orarmos a Ele acreditando. Se não orarmos, Ele vai deixar que a peste assole, Ele vai deixar que os gafanhotos consumam a terra, Ele vai deixar que a pandemia destrua tudo, Ele vai deixar que os problemas tomem conta. Porque Ele estabeleceu assim, é do jeito que Ele estabeleceu. Não é do jeito que você pensa que é do jeito que Deus estabeleceu. Por isso que nós vamos fazer na igreja os domingos de Josué, da oração. É a oração que para e a oração que libera as bênçãos, tá? A oração que constrói e que destrói. Destrói o mal e constrói o bem, né? Para o que estorva, o que tiver que parar, e reinicia aquilo que é favorável, que é bom. Então, Deus, Ele promete para Salomão, Ele fala: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, cerrar é fechar, se eu fechar o céu. Quer dizer, muita gente não entende, na sua ignorância, fala: o diabo não está deixando chover aqui. Quem é o diabo para fazer chover ou para impedir de chover? Não é nada. Deus é quem fecha e Deus é quem abre. Exatamente. Se você vive uma vida desregrada, igual o outro lá, o cantor, pede lá para o pastor acabar com isso, por que não vai lá então na igreja e orar e submeter a Deus? Quando o sujeito está lá na vida desregrada dele, a comunhão dele é com macumbeiro, é com idólatra, com todo tipo de imundícia. Quando a coisa aperta, ele se lembra de pastor? É isso? Rapaz, aquela história, né, do sal da terra, da luz do mundo. A história do vagalume, né? A cobra, o vagalume não está na cadeia dela, ela não gosta de vagalume, mas a luz incomoda. Ou seja, o mundo, eu tenho explicado isso. É igual na sua casa, você chama o seu parente para ir na igreja: não, você é bobo, que não sei o quê, você vai para a igreja, vai levar dinheiro para pastor, que não sei o quê. Quando a coisa aperta, você não tem um olhinho, não. Pede lá para o seu pastor rezar lá, orar lá. Por que você não vai na sua macumba então para pedir, né? Você vê que quando a coisa aperta, aí você sabe que o sal da terra somos nós mesmos. É isso mesmo. É isso mesmo. Nós temos consciência da nossa insignificância. Só que sabemos muito bem que somos o tempero desse mundo. Qualquer religioso sabe disso. Qualquer um. Sabe? É como a rainha da Inglaterra. Lá você pensa que aquela declaração dela que prefere enfrentar um exército armado até os dentes do que um pastor, um homem de oração. Isso não quer dizer que ela vive na igreja, não. Isso quer dizer que ela sabe muito bem, ela sabe na experiência dela que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Igreja, a sua, a minha, a nossa oração vai mudar a história de todos nós. Esse ano vai ser diferente. É o ano da reconstrução e Deus falou assim: olha, se eu fechar o céu, e se você observar, é claro que é figura de linguagem, mas a sequidão, né, de bênçãos, a escassez de bênçãos no mundo, de coisas que mudam, que chamam atenção, que impactam, né? Não é todo ministério, não é todo lugar que você vê isso, não. Não é todo lugar, porque as pessoas ficam curiosas: será que é verdade que a gente está vendo aí o leproso purificado, o paralítico levantou, o canceroso curado? Será que é verdade? Por quê? Porque está grande, a seca está grande nesse sentido. As pessoas já não vê mais as coisas acontecendo como estão na Bíblia. Graças a Deus, Deus tem feito isso aqui. Não que a igreja seja melhor, que Deus tem feito, porque nós acreditamos na oração e oramos. Então, domingo nós vamos orar. Vai ser basicamente de oração. Cada reunião vai durar 1h30, né? Se a bispo estiver assistindo agora, vai dar um sorrisinho, né? 1h30, 1h40. Mas vai ser eficaz, vai ser forte demais o que Deus vai fazer. E Ele promete. E Ele fala: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, que é oração também, é uma forma de oração, de se orar. É o reconhecimento da insignificância do homem e da grandeza de Deus. Orar e me buscar, olha só, que coisa maravilhosa. Domingo vai ser assim, uma busca intensa de louvor, de adoração, de milagres. 7 da manhã, 10 no Braz, 7h10, 14 horas em Santo Amaro. Vai ser extraordinário. E nós vamos orar agora, né? Estamos falando em oração, é verdade? Mas eu queria que você me ajudasse a fazer o programa, me ajudasse
a manter o programa, se tornando um dizimista fiel da obra, investindo na obra, semeando na obra. Abre o seu coraçãozinho e ajuda, tá bom? Investe na obra de Deus, é muito importante. Diga eis-me aqui para Deus, tá? Pai querido, Pai maravilhoso, nós te glorificamos e exaltamos o teu santo nome, Pai. Diz a tua palavra, invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Abençoa, Pai, poderosamente a vida dos teus filhos, curando-os, prosperando-os, fazendo parar tudo aquilo que é estorvo, que é nocivo, tudo aquilo que é maléfico, como o câncer, coronavírus, a lepra, o diabetes, os tumores, os nódulos, coágulos no cérebro, no sangue. Meu Pai, restaura essa criatura de tudo que é dor no corpo, nos músculos, nos ossos, infecções, e abra portas para que os projetos aconteçam, se concretizem, se realizem, os desígnios dessa criatura. Abençoa as famílias, a vida sentimental, familiar, conjugal. Consagra esta água. Quem beber, receba vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Senhor. Amém. Beba d'água abençoada. Graças a Deus, estou contando com você, tá bom? Um beijo no coração, domingo às 7, às 10 no Brás, às 14 em Santo Amaro. Fique com Deus.